Olá, eu sou o professor Marcos de Gonzac e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre epigenética. Quando a gente fala de epigenética, atualmente a ciência tem discutido bastante sobre novidades dentro da epigenética, sobre o conhecimento da epigenética, mas obviamente a gente precisa definir exatamente o que seja a epigenética. E para poder compreender o que é a epigenética de fato, a gente tem que voltar a alguns conceitos anteriores, falando um pouquinho sobre genética em si. Quando a gente fala de genética e de genômica, todos vocês já sabem que o nosso material genético, a maior parte dele está dentro do núcleo, nos 46 cromossomos, e cada um dos nossos 46 cromossomos é formado por uma única e longa fita de DNA. E nesse DNA que estão basicamente todas as nossas informações para tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos ser. No entanto, a compreensão desse genoma ele tem mudado bastante, principalmente após o projeto Genoma Humano, que foi identificado exatamente quais que são os genes, em quais cromossomos estão e as suas principais funções. De uma forma global. Da parte genética, hoje a gente tem termos conceituais que 2 a 3% do nosso material genético representa a nossa parte codificadora, que é onde o maior interesse, principalmente em quesito de características e doenças, tem se focado, e os outros 97, 98% seria o DNA não codificador, que já foi chamado por muito tempo de junk DNA, o DNA lixo. No entanto, esse DNA lixo, o não codificador, ele tem uma importância muito grande em vários outros processos, tanto processos evolutivos, mas como processos regulatórios também. Da parte codificadora, dos 2 ou 3%, nós já temos um dimensionamento uma relativa precisão, apesar de que de grupos em grupos, obviamente, nós temos pequenas diferenças conceituais também, mas a gente já sabe basicamente que em cada cromossomo, a quantidade de genes, por exemplo, cromossomo 1, nós temos em torno de 2.058 genes, cromossomo Y, somente 71 genes, DNA mitocondrial, somente 13 genes para a produção de proteínas. Então, a gente já tem um conceito, né, bastante elaborado sobre essa estrutura da parte codificadora, da parte de realmente genes que produzem proteínas. Desses genes, dessas proteínas produzidas por esses genes, nós já sabemos também a maior parte das funções. São genes associados a proteínas de matriz extracelular, são proteáses, são transportadores, são ligases e assim em diante. Só que ainda uma parte desses genes produzem proteínas que não estão dentro de uma classificação, mas isso cada dia mais a gente vai conseguindo entender as funções dessas proteínas. E hoje nós temos o que a gente chama de genoma de referência. O genoma de referência é essa estrutura básica para a espécie humana, né, que é comum para todos nós dentro de uma espécie humana, que vai definir exatamente, né, no que nós somos, com a estrutura básica,
Só que, obviamente, existem alguns perigos nesse genoma de referência que seria temático para outra aula. Mas esse genoma de referência, ele dá as informações para tentar compreender a nossa variabilidade biológica. Cor de olhos, cor de pele, formato de cabelo, altura, predisposições, tudo está codificado dentro desses genes. Mas dentro da variabilidade que existe dentro da espécie humana, obviamente não pode haver um único genoma de referência. Existem variabilidades entre todos nós, porque somos todos diferentes, e foi criado um projeto 1000 genomas, e hoje existem vários outros projetos, né, de 100 mil genomas, 1 milhão de genomas e assim diante, para poder identificar o que é comum da espécie humana e quais que são as variações que ocorrem dentro desses genomas, né, variações dentro da normalidade, algumas que são consideradas patogênicas dentro daqueles genes que a gente chama de genes mórbidos, por exemplo. E hoje a gente conseguiu identificar, graças a esses avanços nas técnicas de sequenciamento, as diferenças pontuais que existem no nosso genoma que vão condicionar características diferentes entre todos nós. Para cada variação que existe, né, por exemplo, aqui só para ilustrar, um genoma de referência que tem a sequência TTC, timina, timina, citosina, que codifica para uma lisina, às vezes você pode encontrar no paciente a sequência TTT, que vai também codificar para uma lisina, não muda o aminoácido, não muda a estrutura da proteína, seria uma alteração silenciosa que não vai impactar no fenômeno do paciente. Algumas outras diferenças, igual da sequência de referência TTC para TCC, em vez de codificar para uma lisina, vai codificar para uma arginina, que também pode não alterar clinicamente o fenótipo do paciente ou gerar uma variação que não vai ter um grande impacto na clínica, né? Por exemplo, cabelo liso, cabelo ondulado, cor de pele ou várias outras características, por exemplo. Então, existem pequenas diferenças que podem condicionar uma variabilidade fenotípica humana ou que pode levar para condições patológicas. E isso aqui está sendo cada vez mais consolidado sobre o que é normal, o que é variação, né, e o que pode levar realmente a uma condição mais patológica. E dentro desses polimorfismos, dentro dessas variações humanas normais, por exemplo, pequenas variações que vão condicionar características diferentes sobre a capacidade de enrolar a língua, se não consegue enrolar a língua, ou se consegue enrolar a língua em trevo. São pequenas variações, né, que vão modificar a disposição das fibras musculares na língua, gerando características diferentes entre todos nós. E isso a gente já consegue identificar quando a gente estuda essas variantes genéticas. E, por outro lado, existem outras variantes que são classificadas como sendo patogênicas, né, que vão cursar com alguma doença. Algumas que são comuns, igual da polidactilia, e várias outras condições, e algumas que são mais raras, né, igual uma distrofia muscular de Duchenne e várias outras condições existentes em populações humanas. Até agora, parece que a gente já tinha uma compreensão muito grande, né, um domínio sobre esses genes e as variações encontradas nesses genes. Então, por exemplo, no cromossomo 1, mais de 2.000 genes, e mais de 12 milhões de variantes já identificadas, que podem cursar somente com uma variação não patogênica ou uma variação realmente patogênica. Então, a gente já tem esse domínio. No entanto, existem algumas outras situações que vão além das diferenças gênicas, além das diferenças genéticas clássicas. Por exemplo, gêmeos monozigóticos. A priori, eles têm o mesmo DNA, eles têm as mesmas informações. Essas duas gêmeas são muito parecidas, né? Você olha assim, às vezes pode ter uma dificuldade em conseguir diferenciá-las, mas elas podem apresentar pequenas diferenças, né? Uma tem um peso um pouquinho maior, uma faz atividade física, a outra não faz, e a gente consegue perceber algumas diferenças que vão além da genética. Esses dois também são gêmeos monozigóticos, e a gente vê algumas diferenças talvez mais perceptíveis, tá? Espessura de lábio, formato de cabeça e assim diante. Porque a genética ela não consegue explicar tudo, não é porque duas pessoas têm
a mesma genética que eles vão manifestar as mesmas características clínicas. E isso é extremamente importante porque nós somos mais do que a nossa genética. Nós somos a expressão desses genes. E a expressão desses genes pode variar bastante de pessoa para pessoa, de acordo com inúmeras condições, como ambiente, por exemplo. Esses dois são irmãos que têm a priori a mesma genética, só que um dos pacientes tem uma condição patológica e o outro não tem. Será que os genes se expressaram da mesma forma? Será que, apesar de terem uma genética igual, eles vão ter as mesmas características sempre? E aí que entra o conceito, às vezes, de epigenética, como, por exemplo, em duas síndromes bem conhecidas, né, síndrome de Prader-Willi e síndrome de Angelman, que, a priori, são regiões genéticas do mesmo cromossomo, mas se herdado do pai ou se herdado da mãe, pode cursar com condições clínicas diferentes. Vejam bem, uma mesma genética com duas condições, duas síndromes genéticas clinicamente diferentes. E por isso que a gente tem que perceber que a genética, por mais que os genes ou a sequência de informação seja a mesma, nós poderemos manifestar características diferentes. Isso é óbvio, porque se todos nós saímos do mesmo ovo zigoto, mas nós temos células e tecidos diferentes, um neurônio e um miócito têm a mesma informação genética em um neurônio e um miócito, ou um neutrófilo e assim em diante. Por mais que a informação seja a mesma, um neurônio e uma célula muscular fazem coisas diferentes, têm uma estrutura celular diferente, têm funções diferentes, porque em cada célula alguns genes foram ligados e outros foram desligados. Sempre que eu falo ligado e desligado, obviamente é entre aspas, obviamente, tá? Mas mesma genética, são os mesmos genes, só que com atividades genéticas diferentes. E isso começou a ser estudado de uma forma mais aprofundada com um novo conceito dentro da genética, que é a epigenética. A epigenética, em termos conceituais, seria uma tratativa sobre as modificações funcionais, reversíveis ou alteráveis e potencialmente herdáveis no nosso genoma não estrutural, mas sim genoma funcional, tá? Sem haver uma alteração na sequência, né, do nosso DNA. Então, são alterações que não vão mudar a sequência de informação, mas sim a funcionalidade dessa sequência de informação. Existem várias definições, obviamente, para epigenética, epigenômica, né? Mas, por exemplo, uma outra definição, qualquer atividade reguladora de genes que não envolve uma mudança na sequência do DNA e que pode persistir por uma ou mais gerações. E aí a gente tem que compreender que existem mecanismos ou fenômenos epigenéticos, né, que a gente pode controlar a expressão desses genes para uma variabilidade grande de genes, né, vários processos que vão modular, obviamente, a expressão desses genes e que cada célula, né, de uma forma diferencial, pode expressar ou ligar ou silenciar um determinado gene. Quais que são os principais mecanismos que regulam a expressão, então, desses genes? Então, são mecanismos que vão modificar quimicamente o DNA, outros mecanismos que vão modificar as histonas que estão ali na estrutura, né, dos cromossomos, ou outros mecanismos que vão modificar o produto final do gene através de RNAs não codificantes ou RNAs de interferência ou microRNAs, tá? Que são vias análogas. O primeiro que a gente vai discutir é quanto à metilação do DNA. Então, a metilação do DNA, ela trata de modificações na superfície do DNA com a adição de grupamentos metila e é um dos mecanismos mais comuns para modificar a expressão de genes. Dentro dos mecanismos epigenéticos, ele é o principal mecanismo conhecido, pelo menos, de modificação da expressão dos genes. Como que funciona? A gente tem que pensar que o DNA ele é uma estrutura que tem aquela sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, e para que uma RNA polimerase possa ler, né, possa transcrever
aquelas informações, ela tem que percorrer sobre a fita de DNA. E para percorrer, essa fita tem que estar limpa, entre aspas. A metilação é um mecanismo que vai adicionar, igual a gente consegue perceber aqui com esses radicais, que são radicais metila. À medida que vai adicionando radicais metila, principalmente em regiões ricas em citosina e guanina, essa metilação vai dificultar a passagem da RNA polimerase sobre o DNA, dificultando a sua leitura, logo dificultando a expressão desse gene. Esse mecanismo é um mecanismo muito bem sedimentado, muito bem conhecido e que cursa com várias condições humanas já bem definidas também, como a síndrome do X frágil. Essa síndrome é uma das principais causas de deficiência intelectual herdável, que ela foi descrita primeiramente por Martin Bell em 1943. E nessa síndrome, o paciente vai ter alterações clínicas características, como uma face mais alongada, um queixo proeminente, orelhas antevertidas e principalmente a deficiência intelectual. Quando a gente fala dessa causa monogênica de deficiência intelectual, que também está associada ao autismo sindrômico, a gente tem que pensar que o gene FMR1, que é ele que está alterado na síndrome do X frágil, ele tem uma região anterior ao gene, que a gente chama de região promotora, que é rica em repetições citosina, guanina, guanina. E esse gene, quando ele é expresso da forma adequada, ele produz uma proteína, FMRP. Essa proteína FMRP está associada ao transporte de outras proteínas, de RNAs e principalmente à formação dendrítica e plasticidade neuronal. Na ausência dessa proteína, a gente vai ter um problema, obviamente, neurológico, que vai cursar com a síndrome do X frágil. E por que essa proteína não estaria sendo expressa? A gente pode ter ausência da FMRP por causa de uma alteração na estrutura do gene, mas a causa mais comum, presente em mais de 90% dos casos, não está na estrutura do gene em si, não está em nenhuma modificação dos seus exons, mas sim na sua região promotora, que é rica em citosina, guanina, guanina. E é aí que vem um detalhe que é extremamente importante. Nessa região promotora, geralmente a maior parte das pessoas tem 10, 20, 30 repetições de citosina, guanina, guanina. E quando você tem abaixo de 40, 45 repetições, o grau de metilação é tão baixo que a RNA polimerase consegue se ligar e consegue fazer a leitura do gene. Mas em pacientes que têm um aumento dessas repetições, acima de 50, né, que a gente fala de uma pré-mutação, ou acima de 200, que a gente fala da mutação completa, quando o paciente tem mais de 200 repetições, citosina, guanina, guanina, na região promotora, aquela região fica com excesso de citosina e guanina, começa a acumular grupamentos metil, e quando a RNA polimerase vai se ligar na região promotora para ler o gene, ela vai se chocando nessas repetições ricas em grupamentos metila, e de tanto grupamento metila, a RNA polimerase vai freando, freando, freando até se desligar, fazendo com que o gene não consiga ser lido, né? Não vai ter a produção do produto final. Então, abaixo de 45 repetições, o gene é lido, produz o RNA mensageiro e produz a proteína FMRP. Quando você tem pré-mutação, a produção de FMRP já está diminuída e, tecnicamente, acima de 200 repetições, que é um consenso, considera-se que o nível de metilação está tão elevado que o gene não consegue ser lido e a proteína acaba não sendo produzida. Obviamente, o ideal seria conseguir, né, e é feito isso em laboratório, conseguir verificar o grau de metilação dessa região promotora para saber se realmente, né, a expressão vai estar prejudicada ou não. Aqui é só para ilustrar, né, um resultado de um paciente, né, para uma outra condição, painel de ataxia, né, no caso para as K3, tem um alelo com mais repetições, citosina, adenina, guanina, que acaba provavelmente metilando esse gene e ele acaba não sendo expresso. Hoje existem várias doenças que são provocadas não por uma alteração na sequência do gene, mas por aumento da metilação nesse gene, que faz com que a proteína não seja produzida e leva a alterações clínicas, né? Como acontece na síndrome do X frágil, na doença de Huntington, em Prader-Willi-Angelman, em distrofia de Steiner, né? Na ataxia de Friedreich, ataxia espinocerebelar, síndrome de Rett e em várias outras condições.
E isso é importante porque às vezes a gente pede para sequenciar, solicite sequenciamento do gene FMR1. Aí faz todo o sequenciamento do FMR1, estruturalmente ele está todo ali presente, não tem nenhuma alteração, nenhum exon, está tudo normal. Mas o gene ele não consegue produzir a proteína por causa de um processo epigenético, que é a metilação da sua região promotora, e isso leva à condição clínica, leva à doença em si. Então, nem sempre a gente tem uma alteração na estrutura, mas sim uma alteração funcional nesse caso. Um outro mecanismo é a metilação de histonas, que também é extremamente importante. O nosso material genético, o nosso DNA, classicamente ele vem associado a várias proteínas, principalmente as histonas, e essas histonas podem ter algumas configurações diferentes, como podem sofrer processo de metilação ou processo de acetilação. Quando as histonas estão acetiladas, elas vão se afastando e vão distorcendo o DNA, mas quando você deixa de acetilar e começa a metilar essas histonas, as histonas começam a se agregar e a promover um giro no DNA, e essa agregação que acontece numa configuração de metilação de histonas faz com que o DNA comece a se fechar, comece a ficar mais apertado, e esse DNA compactado, ele fica tão compactado que ele não consegue ser lido, tá? E geralmente, quando isso acontece em uma região maior do DNA, inativando sequências mais importantes de genes. Então, o processo de metilação de histona, ele não vai ser uma coisa mais focada em um gene específico, mas vai ser mais associada a regiões genéticas, regiões genômicas maiores, inativando ou impossibilitando esse DNA de ser lido. Vejam bem que, estruturalmente, esse DNA ele não tem nenhuma alteração, mas a informação ela não é mais acessível, como se pegasse um livro e você deixa o livro fechado, então você não consegue acessar as informações presentes nesse material. Isso acontece, por exemplo, classicamente em mulheres que têm 2X, né, quando você tem a inativação de um dos cromossomos X. Então, um cromossomo inteiro fica extremamente metilado, vira um corpúsculo, uma cromatina, e as informações ali ficam inacessíveis. Então, existe esse mecanismo muito bem documentado também. Além do processo de metilação de DNA e de metilação de histona, que são proporções diferentes, mas ambos os casos vão reduzir a expressão de genes ou de regiões genéticas, genômicas, né, na verdade, nós temos um terceiro mecanismo, que são os microRNAs ou RNAs de interferência. O que acontece quando a gente fala de microRNAs? Hoje a gente sabe, né, que nós temos vários genes, mais de 20 mil genes, mas perceberam que existem alguns poucos milhares de sequências do nosso DNA que codifica para RNAs que não vão produzir proteínas. São microRNAs, são fragmentos de RNAs ou pedaços de RNAs que têm uma homologia com o nosso DNA. E perceberam que esses RNAs, na verdade, eles agem como reguladores de expressão de genes. Então, vamos colocar em níveis. Por exemplo, o nosso material genético não está metilado, as histonas não estão metiladas, pelo contrário, estão acetiladas, então o material genético está descompactado, então a gente consegue acessar as informações. Na hora de acessar as informações, a região promotora também não está metilada, então a RNA polimerase consegue se ligar e depois vai conseguir percorrer o gene, então as informações estão de fato acessíveis, e o gene ele foi lido, ele foi transcrito em RNA. Só que esse RNA ainda tem que capear, tem que polidenilar, tem que sofrer o splicing, tem que sair do núcleo, chegar no ribossomo para ser decodificado em uma cadeia polipeptídica, em uma proteína. Só que nesse intercurso, quando o RNA está sofrendo essas modificações, né, e posteriormente é possível que esse RNA mensageiro ele se liga a um microRNA. E ao se ligar ao microRNA, ele vai fazer uma configuração de fita dupla, transitória, obviamente, mas o RNA em fita dupla, por um RNA de interferência, ele não vai conseguir ser lido pelo ribossomo e não vai conseguir formar a proteína. Então, vejam bem que
o gene chegou a ser decodificado, chegou a ser transcrito em RNA e só faltava essa outra decodificação em proteína. Só que como tem um RNA de interferência ligado transitoriamente a esse RNA mensageiro, ele não vai conseguir produzir a proteína em termos de ribossomo. Então existe um mecanismo de bloqueio adicional com esse RNA de interferência. É como se fosse um mecanismo regulatório adicional, que é extremamente importante na regulação de produtos gênicos também. Tá? Aqui só para ilustrar, por exemplo, no cromossomo 1 nós temos mais de 2.000 genes que codificam proteínas e nós temos vários RNAs como 134 RNAs de interferência, que são RNAs que podem bloquear o produto final de algum desses genes ou alguns de qualquer outro genes. Então, isso aqui são coisas novas que acontecem em termos de seleção. Então, de uma forma global, o que nós temos? São basicamente 3 mecanismos, né, epigenéticos possíveis, que é a metilação do DNA, que ela é mais gene específica, a gente vai conseguir colocar, obviamente, isso aqui para inativar, entre aspas, a funcionalidade de um gene, porque é de região específica. Nós temos a metilação das histonas, que vai ser um pouquinho mais global, que geralmente vai inativar ou incapacitar aquela informação ser alcançada e, obviamente, tende a envolver regiões bem maiores ou grupos de genes ou até, no caso da cromatina sexual, um cromossomo inteiro. E existe ainda a possibilidade de fazer uma coisa mais cirúrgica, que são os microRNAs de interferência, que não interferem na capacidade do DNA ser lido, mas sim que vai interferir no produto do DNA, que é o RNA, ser traduzido em uma proteína. Ele vai bloquear ou impossibilitar essa capacidade. Esses mecanismos epigenéticos, eles são extremamente importantes quando a gente fala de, principalmente, doenças em humanos, né, ou várias outras situações também. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, a questão de gêmeos, por mais que tenham o mesmo genoma, a gente sabe que genes podem ser ligados ou desligados de uma forma diferente. E existe uma tendência que quanto mais um gene é lido, constantemente lido, ele tende a não deixar com que a metilação ocorra. Por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, se ela malha o tempo todo, da forma adequada, que ela tende a deixar os genes de actina e miosina mais ativos, vai ser mais difícil ligar grupamento metílico nesses genes, então ela vai ganhar uma facilidade, às vezes, em ganhar essa massa muscular. Se eu testar em termos epigenéticos o grau de metilação de gene de actina e miosina é uma pessoa que pratica atividade física, esses genes tendem a estar menos metilados. Então a gente consegue ver porque tem uma ação, né, tem uma funcionalidade maior. Então a gente conseguiria diferenciar, porque apesar de ter o mesmo genoma, né, eles vão ter hábitos de vida diferentes, a gente vai conseguir perceber quais genes estão mais ou menos ativos, né? A pessoa pega mais sol, gene para produção de melanina, provavelmente vai estar menos metilado, porque ele está sempre em atividade. Então isso aqui é extremamente importante. Com o passar do tempo, de uma forma global, o nosso genoma tende a adicionar grupos metil. Isso é normal, a gente vai envelhecendo e vai criando essa sujidade, né, sobre o nosso genoma e vai progressivamente ter grupamentos metila. E hoje vários pesquisadores estudam regiões do nosso genoma e conseguem estimar a idade de uma pessoa baseada em taxa global de metilação. Então, quanto mais metilado está um genoma, provavelmente a pessoa já foi acumulando esses grupamentos por mais tempo e a gente já consegue estimar a idade com uma precisão realmente muito interessante dentro desses estudos. Né? Aqui nós temos uma francesa que viveu, né, 122 anos, a Jeanne Calment, né, e provavelmente ela teve um processo de metilação talvez mais lento. E hoje a gente pensa, seria mais interessante deixar o nosso genoma mais ou menos metilado? Quanto menos metilado em termos globais está no nosso genoma, mais atividade ele consegue permanecer, se manter. Então, pode ser uma estratégia interessante, né, a demetilação, a redução de metilação global, para ter uma expectativa de vida maior. Inclusive, existem espécies que parece que poderiam
viver muito mais tempo, porque teria uma taxa global de metilação muito inferior. Quando a gente fala de modulação da expressão genômica também, a gente pensa que esse seja um mecanismo interessante. Por exemplo, na parte oncológica, nós temos um oncogene ativo. E se eu conseguisse reduzir a expressão desse oncogene, aumentando a sua metilação, é mecanismo, e muitos estudos estão sendo direcionados nessa parte. Hoje existem empresas que fabricam customizado, RNAs de interferência equivalentes a oncogenes, porque quando a pessoa produz uma oncoproteína que diz para uma célula proliferar, se eu fizer um RNA de interferência para esse oncogene, o produto final, que é a proteína oncogenética, ela não vai conseguir ter a sua produção. Tem um oncogene que produz um RNA, só que esse RNA não vai conseguir produzir a proteína graças aos RNAs de interferência, que são estratégias terapêuticas muito importantes, principalmente hoje na parte oncogenética, mas tende a estender para outras áreas também, Quando a gente fala, e obviamente a gente precisa de um balanço nesse quesito, porque é difícil a gente pontuar, a gente precisa de um genoma mais metilado ou menos metilado, mas se eu demetilasse totalmente um genoma, aí eu não teria mais especialização celular, as células seriam indiferenciadas. Mas se eu demetilar, eu consigo deixar as células mais totipotentes. E em várias neoplasias, a gente sabe que as células tendem a desdiferenciar, E essa desdiferenciação pode estar associada a processos de perda de metilação e, obviamente, os mecanismos de controle também acabam sendo perdidos, principalmente levando a uma proliferação celular maior, e uma sobrevida dessas células maior em mecanismos demetilantes de uma forma global. Aqui é só para ilustrar também, alguns processos de metilação. Existe uma água-viva chamada de Turritopsis nutricula, que é chamada de uma água-viva imortal. Parece que ela teria encontrado algum mecanismo de promover uma demetilação global do seu genoma e ela se tornaria praticamente imortal, Então, a gente sabe que hoje o processo de metilação e demetilação é um processo extremamente importante e muitos estudos na parte de longevidade estão sendo baseados nessa parte de controle de envelhecimento. E aí a gente fala, será que nós somos seres estáticos? Não, o nosso genoma, mesmo não modificado, e obviamente ele modifica com o passar do tempo, a gente vai acumulando mutações, mas ainda assim, quanto mais a gente usa alguns genes, ou vias gênicas, a gente tende a deixar esse gene mais ativo, E aí a gente consegue perceber a importância do nosso ambiente na expressão dos nossos genes. Então isso é extremamente importante, fazer atividade física, ler, comer bem, tudo isso aqui pode fazer com que a expressão dos nossos genes seja otimizada, seja melhorada em vários aspectos, Que a gente não tem um controle absoluto de tudo que nós herdamos, mas frente ao que herdamos, como que ele será melhor expresso, obviamente, ele consegue ter um certo nível de controle, Não, obviamente, do jeito que é colocado, às vezes pela mídia, modifica totalmente o seu genoma. Não, a gente consegue, modular a expressão de alguns genes se feito da forma adequada, igual publicado nessa capa da revista Times, por que o nosso DNA não é um destino final, porque na verdade é muito mais do que somente as informações e como as informações poderão não ser utilizadas. E uma frase do Mehmet Oz, que os fatores genéticos carregam a arma, que é a base, mas é o estilo de vida, é o nosso ambiente, é o que a gente faz com essas informações, que muitas vezes vão puxar o gatilho sobre como a expressão desses genes será de fato utilizada. Muito obrigado pela atenção de todos, espero ter ajudado na compreensão dos mecanismos epigenéticos e a gente se vê numa próxima aula.